coisas não acontecem, as coisas não avançam. Então a gente precisa entender que o comodismo é o maior inimigo da falta de progresso, de desenvolvimento, de crescimento. Se você quer romper em áreas da sua vida, você precisará vencer o comodismo. Nós não podemos nos render a uma posição cômoda. É verdade que se acomodar é mais fácil, em alguns casos até prazeroso. Só que a pessoa que se acomoda, ela não consegue romper. Um país que se acomoda não consegue romper, uma igreja que se acomoda não consegue romper. A gente não pode se acomodar. E essa é uma oração que eu sempre faço a Deus por mim. Deus, não deixa eu me acomodar, não deixa eu arrefecer. Eu preciso estar engajado nas tuas coisas, engajado também naquilo que é desafio e meta para mim. A gente não pode se render ao comodismo. A igreja de Jesus, ela tem uma missão, e a missão da igreja de Jesus é fazer discípulos. Nós não podemos, como igreja do Senhor, nos acomodar. A gente não pode, como igreja de Cristo, nos render a uma situação de acomodação. A gente precisa, de fato, arregaçar as mangas. Não, uma microfonia. Isso. Tem que arregaçar as mangas e trabalhar. A gente não pode se acomodar. E eu penso que eu tenho orado muito a Deus sobre a nossa igreja nessa questão. Na verdade, eu tenho orado a Deus para Deus nos incomodar, não nos acomodar. Eu tenho pedido a Deus, nos incomoda para que não nos acomodemos. Eu tenho orado isso ao Senhor. E a gente não pode, de fato, se acomodar na obra de Deus. Uma das coisas que a gente não pode se acomodar também é no prédio que a gente está. Nós estamos aqui nesse prédio há um bom tempo. A gente renovou até contrato recentemente com o proprietário, mas a gente não pode se acomodar aqui não. É por isso que eu de vez em quando fico olhando aí lugares para nós como igreja, outros lugares. Enquanto a gente continua aqui, a gente vai aperfeiçoando, a gente vai melhorando. A gente não pode acomodar. A gente tem que entender que as coisas na obra de Deus precisam avançar, precisam romper. A gente já vem caminhado aqui nesse prédio há muitos anos e tem sido bom para nós, mas a gente tem também algumas limitações. Então a gente não pode, como igreja, nem se acomodar ao prédio e nem nos acomodar na obra que nós temos que fazer para Deus. A vida cristã é uma vida de engajamento na sua obra. Quando a gente não se engaja na obra de Deus, a gente está desonrando a missão que Ele nos deu. O Senhor nos deu uma missão, a missão de fazer discípulos de todas as nações, fazer discípulos para Ele. É para isso que nós somos chamados, e precisamos ter esse entendimento de que na obra de Deus vamos estar engajados e envolvidos. Não permita que o comodismo tome conta de você. Não permita se acomodar como pessoa. Tem muita gente que não se desenvolve na vida porque se acomodou. Tem muitos profissionais que não rompem suas áreas profissionais porque se acomodaram. Tem muitos líderes que não rompem porque se acomodaram. Nós não podemos nos render ao comodismo. Uma igreja local não pode se render ao comodismo. Temos que avançar. E como eu disse para vocês, a gente não pode ficar acomodados o resto da nossa vida nesse ambiente que estamos aqui. Estamos aqui de modo temporário, não sei até quando, mas a gente tem sempre olhado aí, ver alguma oportunidade que possa surgir para nós como igreja podermos avançar. Coloque no seu coração, não permita que o comodismo tome conta de você. Deus quer fazer você romper, crescer, avançar, conquistar, multiplicar. É para isso que Ele nos deu o seu Espírito Santo. O Espírito Santo nos foi dado para nos ungir e nos capacitar para que rompemos, para que avancemos no reino dEle e na obra dEle. Falando na obra do Senhor, a gente tem muitos desafios como igreja local. A gente essa semana fez uma manutenção geral do nosso ar-condicionado. Não sei se você sabe, mas a gente já tem esse aparelho de ar já há mais de 5 anos e nunca foi feita uma manutenção.
Fizemos agora, contratando uma empresa aí, fizeram uma limpeza geral, uma manutenção, organizaram, conseguimos aí deixar a coisa legal. Estamos agora nos organizando para a nossa programação de Páscoa. Então, daqui a pouco eu vou falar sobre a nossa programação. Tanto no domingo que vem pela manhã, nós vamos no domingo que vem fazer a apresentação das crianças. As crianças já estão ensaiando já para o domingo que vem. A gente vai no culto de Páscoa no domingo que vem celebrar a ceia do Senhor e vamos também ter a apresentação das crianças. E no dia 16, ou seja, no próximo domingo, ou não, daqui a 2 domingos, nós vamos fazer a nossa apresentação da peça. O pessoal da peça está ensaiando continuamente. O pessoal que vieram aqui ontem para ensaiar. Então, a nossa celebração da Páscoa vai acontecer em 2 momentos. Ela vai acontecer no próximo domingo, que é o domingo da Páscoa, e nós vamos celebrar a ceia do Senhor no domingo de Páscoa, tá? E vamos também fazer a apresentação das crianças. Convide pessoas para a nossa celebração de Páscoa. E no dia 16 à noite, nós vamos ter aí a nossa peça, tem toda uma programação bem legal. Estamos preparando para esse dia 16. Nós temos que gerar no nosso coração esse momento da Páscoa, gerar em nossa alma, gerar em nosso ser, esse momento tão importante para a vida da Igreja de Jesus. A data mais importante para a Igreja de Cristo é a Páscoa. Então nós temos que estar gerando isso no nosso coração para que seja de fato um momento rico e abençoador. Nós vamos entregar a Deus nossos dízimos e ofertas. Vou pedir para que o irmão André, Mateus 26, vamos meditar na palavra do Senhor nessa manhã. Nós estamos nos preparando para a celebração da Páscoa. A celebração da Páscoa começará no próximo domingo. A Páscoa é a data mais importante da fé cristã, mais importante que o próprio Natal. O Natal se tornou uma comemoração comercial. Para nós cristãos, a data mais relevante da nossa fé é a Páscoa. E nossa igreja, todos os anos, se organiza e se prepara para a nossa celebração de Páscoa. Nesse ano, nossa celebração vai acontecer em 2 momentos. Domingo que vem, pela manhã, onde nós vamos celebrar a ceia do Senhor, teremos a apresentação das crianças que estão ensaiando para a nossa celebração no próximo domingo, e depois dia 16 à noite, e aí vai ser a nossa festa, né? E aí a gente vai ter 2 momentos, vai ser bem legal. E a gente tem que entender o que é a Páscoa, a gente tem que entender o que ela comunica, o que ela ensina para nós. A Páscoa tem a ver, portanto, com a nossa redenção e salvação. Na semana passada a gente começou a pensar sobre a morte de Jesus, baseado em Mateus 26, e nós vamos continuar lendo Mateus capítulo 26. Mas antes, vamos rememorar aqui algumas coisas. Mateus 26. Mateus 26, deixa a Bíblia aberta, que nós vamos ler já já. A condenação de Jesus, ela foi muito injusta. Eu falei isso semana passada. Jesus, quando foi julgado pelo Sinédrio, ele foi julgado de um modo muito errado. Fizeram uma injustiça com Jesus. Um inocente foi condenado à morte de maneira injusta. Mas também disse para vocês na semana passada que o julgamento de Jesus e a sua condenação para a morte fazia parte do plano eterno de Deus, o nosso Pai. Era necessário que o seu Filho eterno levasse sobre si a nossa culpa e condenação. Jesus veio ao mundo com essa finalidade. Jesus veio ao mundo para levar sobre si a nossa culpa e condenação, a fim de nos reconciliar com Deus, o nosso Pai. O Filho eterno de Deus deixou a sua glória, se fez gente, habitou entre nós para nos resgatar e nos redimir, para possibilitar que você e eu pudéssemos voltar ao Senhor. Então o sacrifício de Jesus na cruz não foi apenas o resultado de uma injustiça feita contra ele, foi o resultado de um plano estabelecido desde a eternidade.
e que Jesus veio cumprir no palco da história. A gente viu na semana passada que a justiça divina na morte de Jesus aconteceu segundo aquilo que o próprio Deus havia estabelecido. Atos 2, 23 diz assim, coloca para nós aí, Emanuel, Atos 2, 23, já a gente vai voltar para Mateus 26, tá? Mas Atos 2, 23, olha o que o apóstolo Pedro disse na sua pregação que ele fez aí em Pentecostes. Ele diz assim, este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus a vocês, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. A morte de Jesus não foi apenas a iniciativa de homens perversos. A morte de Jesus fazia parte de um plano, e homens perversos acabaram sendo executores de algo injusto, que foi a morte de Cristo. Então fazia parte do projeto de Deus a morte de Jesus, que se entregou por nós. E vimos também que a morte de Cristo garantiu a salvação de um número incontável de pessoas. Se há um texto do livro do Apocalipse que eu gosto, é Apocalipse 7:9. Eu gosto desse texto, porque o livro do Apocalipse, João faz um vislumbre do que vai acontecer, ou melhor, do que está acontecendo e de como será o final. E lá em Apocalipse 7:9 diz: depois dessas coisas olhei, e eis uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as línguas, tribos, povos, nações e raças, milhões de milhões e milhares de milhares. O Apocalipse é a conclusão daquilo que começou lá na cruz. Lá na cruz, Jesus, ao se entregar por nós, possibilitou para que milhões de seres humanos da história, de todas as tribos, línguas, povos, nações e raças, pudessem ser resgatados para Deus e reconciliados. A morte de Jesus na cruz, ela possibilitou isso. Ela abriu o caminho para Deus perdoar o seu pecado, meu pecado, e para nos reconciliar com Ele. E aí, quando Jesus estava lá pendurado na cruz, nós temos que entender que Ele não foi apenas vítima de homens injustos. Ele se tornou ali expiação pelos seus pecados e os meus. O Filho eterno de Deus, crucificado numa cruz como homem, levava sobre si a sua culpa e a sua condenação, a minha culpa e a minha condenação, para que pudéssemos ser reconciliados com Deus. A Páscoa é a celebração disso. A Páscoa é a rememoração do ato mais fundamental de toda a existência. Foi por causa de Jesus que tudo passou a existir, e foi por causa de Jesus que eu e você fomos resgatados e redimidos. Então fazia parte do plano eterno de Deus, nosso Pai, se entregar por nós. Por isso que afirmamos que o sacrifício de Jesus foi o maior sacrifício já feito na história. Nenhum sacrifício na história tem o peso e a relevância como o sacrifício de Jesus, porque Ele se entregou por todos nós. Foi o sacrifício maior já feito, o mais puro ato de amor já realizado, o ato infinitamente elevado da justiça divina. Sobre Jesus caiu o peso da justiça de Deus contra os nossos pecados, porque um Deus santo, 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 não poderia deixar impunes os pecados. Os pecados precisariam ser punidos, mas a punição do pecado significava a punição do pecador. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho por nós. A punição sobre os nossos pecados, a qual eu e você merecíamos, a qual a raça humana merecia, foi colocada sobre o seu Filho. O maior sacrifício já feito na história foi colocado sobre o Filho eterno de Deus. Portanto, afirmamos que a morte de Jesus fazia parte de um plano maior. O plano da redenção, o plano da nossa salvação, era a chave do plano eterno de Deus. Portanto, longe de ser uma tragédia desnecessária, a morte de Cristo foi uma vitória gloriosa. E foi a expressão da graça e do amor de Deus por você e por mim.
Na semana passada a gente começou a ver o que aconteceu na última semana de Jesus. E aí, voltando para Mateus 26, vamos rememorar o que nós já vimos e vamos avançar de onde paramos. O que nós vimos na semana passada? A conspiração para matar Jesus. Como é que o Sinédrio, sob a liderança dos fariseus e saduceus, estavam se arquitetaram, se organizaram para matar o Filho de Deus. E aquilo tudo tinha uma intenção. A intenção do Sinédrio era de fazer morrer aquele movimento que com Jesus começava a acontecer. E aí surge uma conspiração. Nós vimos isso semana passada. Vimos que Jesus estava em Betânia, e lá em Betânia uma mulher ungiu ele com um óleo perfumado. E aí os seus discípulos não entenderam e disseram: olha, esse óleo, se pudesse ser vendido, esse perfume, poderia ser dado aos pobres. Jesus falou: olha, eu sempre estou com vocês, mas essa mulher me ungiu, me preparando para a minha morte. Jesus já sabia do que haveria de acontecer, que ele iria morrer. E ali com os seus discípulos ele celebra o Seder da Páscoa. Expliquei isso semana passada. Jesus com os seus 12 discípulos estava indo no cenáculo e dizendo agora: olha, este pão e este cálice representam a nova aliança que Deus está fazendo com os homens. É como se Jesus dissesse: ao longo de toda a história do nosso povo judeu, nós celebramos a Páscoa, relembrando o ato divino de Deus, nosso Pai, de nos tirar do Egito e de nos trazer para Canaã. Lá no passado, nosso povo experimentou a libertação quando o anjo da morte passou, Pessá, Páscoa, por sobre a terra do Egito e poupou os primogênitos. Mas ali na Páscoa tinha um sinal sendo apresentado, de que um tempo na história do futuro aconteceria, em que pelo sangue de um cordeiro, homens e mulheres seriam poupados da condenação eterna. E agora Jesus pega o pão e o cálice e diz: olha, este pão representa o meu corpo, este cálice é a nova aliança em meu sangue. E ali na quinta-feira da paixão, ali naquele momento com os seus discípulos, Jesus dá um sinal para eles: uma nova aliança Deus está fazendo com os homens. Uma aliança baseada em minha vida, que dou por vocês. E aí Jesus termina a ceia com seus discípulos, o Seder da Páscoa, institui a minha ceia com seus discípulos. Ele denuncia que alguém haveria de traí-lo e ele sai para o Getsemane. E hoje nós vamos continuar, Mateus 26, 31 ou 36. Mateus 21, 36. Não, é 31 mesmo. Mateus 26, 31. Olha no 30. Começa no 30. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Deixa eu falar algo aqui para você. Eu espero um dia poder levar vocês, ou algum de vocês, ir comigo a Israel. Aqui só o Leandro que conseguiu comigo até agora. Nós fomos 2 vezes ou uma vez? Claro que está esperando o dólar baixar, né? Mas é muito legal você andar em Israel, porque tudo vai ficando claro para você ali. O Monte das Oliveiras, ele ficava de frente ao Templo de Jerusalém, a distância de 1 quilômetro, pertinho. Aqui está o monte aqui está o templo, aqui o Monte das Oliveiras, aqui tinha um vale. Tem um vale, é o Vale do Cedron, e aqui embaixo no Vale do Cedron é onde estava o jardim do Getsemane. A palavra Getsemane é uma junção de 2 palavras, Getmani, que significa lugar de prensa, ou lugar da prensa. Era ali no jardim de Getsemane que se preparava o azeite que era usado no templo de Jerusalém. E o azeite que era usado no templo de Jerusalém era usado para acender a menorá, o castiçal, assim chamado. Era colocado ali, era usado ali. A pinga lembra? Tá, né? Então tem que chamar o pessoal da empresa para ver o que aconteceu. Vamos lá, veja.
O Getsemane era o local onde se preparava o azeite. E como que era o preparo do azeite? O azeite, pegava-se azeitona e se colocava lá sobre um equipamento onde ela era prensada. Era um lugar de muita pressão. Então se colocava a prensa sobre a azeitona e ali saía o azeite, que depois era devidamente preparado para ser usado no templo. Jesus pega os seus discípulos e vai para o Getsemane. Jesus pega os seus discípulos e vai para o lugar da prensa. Isso é a quinta-feira à noite, já para entrar na sexta-feira. E vamos ver o que aconteceu. Versículo 31. Então Jesus disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro respondeu: ainda que te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Olha aqui para mim. Jesus sai com seus discípulos do cenáculo, onde ele havia celebrado o ceder da Páscoa, onde ele havia celebrado a ceia. Eles cantam um hino e ele agora está indo em direção ao Monte das Oliveiras, mas na realidade ele vai parar lá no Getsemane. Ele anda mais ou menos uns 600 metros e desce, porque o templo ficava num lugar alto. Ele desce com seus discípulos e ali no jardim do Getsemane acontece algo. Antes de adentrar no jardim, ele fala para os seus discípulos: olha, vocês vão me abandonar. Eu acho interessante essa expressão de Jesus: vocês vão me abandonar. A primeira reação dos discípulos era dizer: não, Senhor, não vamos te abandonar não. Na realidade, Pedro é o primeiro que vai dizer: não, jamais eu vou te abandonar. Eu estou contigo, Senhor. Ainda que os outros queiram te abandonar, eu não vou lhe abandonar. Ele chega a dizer: se for preciso, eu vou morrer contigo. E os discípulos também disseram: não, Senhor, a gente não vai te abandonar não. Que palavra é essa? Só que Jesus conhecia o coração dos seus discípulos, como ele conhece o seu. Ele conhece. Os seus discípulos naquele momento estavam dizendo: olha, Senhor, nós estamos contigo, para o que der e vier. Só que ele já havia antecipado: olha, vocês vão me abandonar. Vai cumprir-se a profecia: ferirei ao pastor e todos serão, e as ovelhas serão dispersas. E ainda fala: olha, eu sei que vocês vão se dispersar, vão me abandonar, porque o que vai acontecer comigo será algo tão terrível, que vocês, tomados pelo medo, vão virar as costas para mim. Um parênteses: se Deus permitir vir uma perseguição ao povo dele nessa nação, como seríamos testados nesse teste? Você sabe que a aprovação ela é diferente da tentação. Eu falei sobre isso numa quarta-feira. A aprovação é quando a nossa fé é provada. A tentação ela é algo maligno para nos levar a errar. A aprovação é aquilo que mostra a qualidade de quem somos. Jesus está fazendo as entrelinhas: olha, eu vou passar por um sofrimento terrível. Ele não chegou a falar explicitamente neste momento, mas ele deixou bem claro que o que iria acontecer com ele iria assustar os seus discípulos a ponto deles o abandonarem. E aí o Pedro diz: não, Senhor, jamais eu vou te abandonar. Eu estou disposto a morrer por ti. Eu estou disposto a morrer pelo Senhor. E Jesus fala: Pedro, antes que o galo cante, por 3 vezes você vai me negar. E aí acontece algo. Jesus decide entrar no Getsemane. Me acompanha, verso 36. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane
e lhes disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a se entristecer e a se angustiar. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Para aí, a gente vai voltar no verso 37 e 38 de novo. Ele está com os seus 12 discípulos. Ele desceu lá de Jerusalém, lá no Monte Sião. Fabinho, o cenáculo ficava no Monte Sião. Ele saiu com os discípulos, desceu. 9 discípulos, ele disse: permaneçam aqui porque eu vou orar. Jesus orava continuamente. E naquele momento mais difícil, ele entendeu: eu preciso orar. Meu irmão, minha irmã, muitas das respostas que você está procurando em Deus está na oração. Se o Filho Eterno de Deus orava, muito mais eu e você. Quando a gente ora, a gente se aproxima mais de Deus. E quando a gente ora, a gente tem direção. E quando a gente ora, a gente tem suporte e força para viver. Jesus chama os seus discípulos, deixa os 9 lá e entra com Pedro, Tiago e João no Getsemane. O Getsemane era esse jardim que era privativo. Era um lugar onde se preparava, como eu disse, o azeite que era usado no templo. E Jesus certamente conhecia ali o responsável pelo Getsemane, e ele entra no Getsemane. Toda vez que a gente vai a Jerusalém, a gente vai no Getsemane. E lá no Getsemane estão as oliveiras que presenciaram Jesus. Ali tem oliveiras de mais de 2000 anos de idade, estão lá, de pé até hoje. Toda vez que eu vou lá, eu fico impressionado com o Getsemane. Eu vejo aquelas oliveiras, falo: meu Deus, essas oliveiras presenciaram Jesus aqui. E Jesus pega os seus discípulos, e o versículo 37 diz que ele começou-se a entristecer e a se angustiar. Ora, Jesus até então nunca tinha vivido com tristeza e angústia. Ao longo da sua vida e do seu ministério, ele sempre foi alegre, ele sempre transmitia alegria e paz. Só que agora era um momento crucial, e foi para esse momento que ele tinha vindo ao mundo. Ele veio ao mundo para esse momento, e a angústia começa a crescer em seu coração, a tristeza começa a lhe dominar, e ele chega a dizer aos seus discípulos: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Jesus começava agora a perceber que estava chegando um momento ápice, em que ele haveria de ser crucificado, em que ele haveria de levar sobre si o peso da ira de Deus. Pastor, o que estava causando tristeza em Jesus? O que estava causando angústia em Jesus? O que estava causando essa perplexidade e esse sentimento de dor em seu coração? Era a dor que ele ia enfrentar? Não. Jesus estava começando a sentir o peso da ira de Deus contra os nossos pecados. Sobre ele haveria de cair o peso da ira de Deus. Essa angústia em seu coração, essa tristeza, esse sentimento de dor, esse sentimento de perplexidade, de abatimento, não era porque ele estava amedrontado com o que viria, mas ele começava agora a perceber que para que a justiça de Deus pudesse ser feita, era necessário que o juízo divino sobre os pecados da humanidade caísse. E ele agora começava a sentir o peso da ira de Deus sobre os pecados da raça humana. E a angústia começa a tomar conta do seu coração. E um detalhe interessante é que ele chama Pedro, Tiago e João e diz para eles: olha, fiquem aqui e vigiem comigo. Fiquem aqui do meu lado. Estejam comigo nesse momento de luta e dor que eu vou passar. Esteja comigo agora nesse momento em que minha alma está profundamente triste. A expressão que Jesus usa: a minha alma está profundamente triste,
E eu preciso que vocês fiquem comigo, parênteses. Você e eu vamos estar do lado de quem está sofrendo. Cuidado para você não ver uma vida só voltada para você. Precisamos estar do lado de pessoas que passam por lutas, dores e sofrimentos. Quando você está do lado de gente que sofre, para poder dar o apoio e ajudar, você resgata a sua humanidade. Quando a gente se distancia daqueles do nosso círculo de relacionamento, sejam amigos, familiares, vizinhos, quando a gente se afasta para a gente viver a nossa vida boa que temos, e deixamos de olhar o sofrimento ao redor, a gente vai perdendo um pouco da nossa humanidade. Jesus, o Filho Eterno de Deus, estava dizendo ali aos seus discípulos: olha, eu preciso que vocês estejam comigo. Eu preciso que vocês estejam vigiando e orando comigo, porque eu estou sentindo uma profunda tristeza no meu coração, na minha alma. Verso 39. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. O que é prostrar o rosto em terra, irmãos? Jesus deitou-se, colocou a cara no chão e disse: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Vamos pegar essa expressão: afasta de mim esse cálice. Olha o que ele fala: se for possível. Ele sabia que ele tinha vindo ao mundo para isso, porque lá na eternidade passada ele havia decidido entregar a sua vida por nós. E ele sabia que a única forma para podermos retornar para Deus, o nosso Pai, era por meio da nossa culpa ser julgada. Ele sabia disso e se entregou por nós. E veio ao mundo para cumprir aquilo que lá na eternidade já tinha começado. Só que agora Jesus está encarnado, 100% homem, 100% Deus. Divino como Pai, mas pleno em sua humanidade. E Jesus agora, pleno em sua humanidade, ele sente o peso da ira de Deus e diz: Pai, se for possível, passa de mim o cálice que eu devo beber. Este cálice não era a cruz. Este cálice era a ira de Deus contra os nossos pecados, colocada sobre ele, e que seria feita na cruz. Seria feita na cruz. O que ele estava sentindo agora era o peso da ira do Deus eterno contra os pecados da nação. E ele diz ao Senhor: se for possível, que eu não beba esse cálice. O peso da ira de Deus foi colocado sobre o seu filho. E ali Jesus diz: mas seja feita a sua vontade, não seja como eu quero. Se há uma coisa que nós aprendemos de Jesus, o Filho eterno, do Pai eterno, é que ao virar gente e ao se submeter à vontade do Pai, ele esteve disposto a cumprir a vontade do Pai. E qual era a vontade do Pai? A sua salvação, a minha salvação, a sua redenção, a minha redenção. Ali, no Getsemane, prostrado, humilhado, sentindo o peso da ira de Deus contra os nossos pecados, numa profunda angústia, numa tristeza indescritível, ele estava levando sobre ele a nossa condenação. Eu não sei se você consegue ter a dimensão disso, mas enquanto ele estava ali dizendo: Pai, passa de mim este cálice, se for possível. Senhor, os pecados do Anderson são tão numerosos. O Anderson ofendeu a tua santidade. O Anderson se rebelou contra o Senhor. E a tua justiça exige a punição do pecado dele. Mas tu o amas, Pai. Mas o pecado dele tem que ser punido.
Se for possível, passa de mim este cálice, mas seja feita a sua vontade. Senhor, os pecados do André, da Daniela, da Célia, da Elisa, do Davi, da Mara, Senhor, eu estou levando sobre mim a culpa deles, o pecado deles. A tua ira contra o pecado deles, de toda a humanidade, é justa. Se for possível, passa de mim, mas seja feita a sua vontade. Verso 40. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso aqui tem um detalhe interessante para nós. Qual o detalhe? Quando Jesus chama os Pedro, Tiago e João para irem com ele orar, Jesus estava dizendo: olha, fiquem aqui orando e vigiando, estejam atentos, estejam intercedendo por mim, orando. Aí quando Jesus se retorna depois de um tempo, ele vê os seus discípulos dormindo. Os seus discípulos naquele instante estavam cansados. Os seus discípulos não conseguiram discernir o que estava acontecendo. Eles não conseguiram ver o que estava acontecendo. Eles não conseguiram perceber aquele momento. E por isso dormiram. E assim são muitas pessoas hoje em dia. Muita gente ainda não entendeu o que estava acontecendo. Muita gente ainda não entendeu o que está acontecendo na realidade da história. Muita gente está dormindo, não está vigiando, não está atento. E não consegue perceber a realidade de que o mundo jaz no maligno, de que as profecias bíblicas estão se cumprindo, que Cristo está voltando e que você precisa definir a sua eternidade. Qual vai ser o destino da sua eternidade? Qual vai ser o destino do seu futuro depois que você morrer? Você vai morrer, meu irmão, eu vou morrer, irmão. Acorde, vigie, esteja atento, perceba o que está acontecendo. E ali Jesus tem a primeira decepção, porque os seus discípulos estavam dormindo. Os seus discípulos não conseguiram perceber o que estava acontecendo naquele instante. Naquele instante, o Filho eterno de Deus, que estava convivendo com eles há 3 anos, nunca tinha demonstrado a angústia e a tristeza que eles estavam sentindo agora. Eles não conseguiram perceber. Porque quando a gente deixa de vigiar, a gente não consegue perceber a realidade das coisas e a realidade espiritual. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Meu irmão, temos que vigiar. Uma das parábolas que Jesus falou antes de ter sido crucificado, antes de morrer, foi a parábola das 10 virgens, onde ele falou sobre a necessidade de nós estarmos vigilantes, atentos, não sermos enganados e seduzidos por aquilo que é aparente. Existe uma realidade espiritual da qual ninguém vai poder fugir. E aí Jesus tem a primeira decepção, verso 42: e retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu beba, faça a tua vontade. O que ele quer dizer com isso? Se não for possível afastar de mim esse cálice, é como se ele dissesse: Senhor, se esse é o único caminho para que o Fábio seja salvo, para que a Camila seja salva, para que a Denise seja salva, para que o Emanuel seja salvo, se esse é o único caminho para que o Ezi seja salvo, para que a Márcia seja salva, se esse é o único caminho, seja feita a tua vontade. Se para que eles possam ser salvos é necessário que eu leve sobre mim o peso da tua ira contra os pecados deles, que assim seja. Seja feita a sua vontade, não a minha. Cristo levou sobre si a nossa condenação, irmãos. No próximo domingo nós vamos celebrar a Páscoa, toda a cristandade do mundo inteiro, porque para nós este é o ápice da nossa fé.
o ato do Cordeiro de Deus ter entregue a sua vida por nós, que nós não merecíamos. Você não merecia ser salvo, eu não merecia ser salvo, nós merecíamos condenação eterna. E isso que a revelação bíblica nos mostra: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda. Todos nós viramos as costas para Deus. Todos pecaram e separados estão da sua glória. Nós somos salvos, não por causa de algum bem que há em nós. Somos salvos por causa daquilo que Cristo fez. Ele levou sobre si seus pecados e os meus. Os que você já cometeu, os que você comete, os que você cometerá. Ele levou sobre si. Ele disse: Pai, se esse for o único caminho, se esse for o único meio do João Carlos se reconciliar contigo, se esse for o único caminho para que a Renata seja tirada do império das trevas e seja trazida para ti, seja feita a sua vontade. E ele se entrega como sacrifício por nós. Verso de número 42. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo novamente, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Por 3 vezes Jesus disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ora, se Jesus fala por 3 vezes, é porque a angústia profunda que estava sobre a sua alma, diante da consciência de que o peso da ira de Deus cairia sobre ele, o levou a pedir: Pai, se tiver outra forma, que assim seja, se não, Senhor, seja feita a sua vontade. Será que você consegue parar para pensar que esse peso de angústia que Jesus levou foi por causa de você e de mim? Foi por causa de você e de mim que ele levou sobre si a angústia, porque não havia nele pecado, não havia nele mácula, mas ele se tornou pecado por nós. Ele decidiu entregar sua vida para que a ira de Deus pudesse ser satisfeita, atendida, a sua justiça pudesse acontecer. Verso número 45. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. E aí, os discípulos não conseguiram entender, os discípulos não conseguiram compreender, os discípulos não tiveram clareza do que estava acontecendo, eles não entenderam aquela realidade. Assim são muitas pessoas, não entenderam o que é a vida espiritual. Muita gente ainda está vivendo a sua vida a partir de uma fantasia da realidade, achando que a vida se resume em comer, beber, dormir, trabalhar e se divertir. A vida não é só isso. Você é um espírito que habita num corpo e há uma eternidade pela qual você viverá ou morrerá. Acorde para a realidade e veja o que está acontecendo. Saia da ilusão de um mundo que é mentiroso. Tudo é mentiroso, tudo é fútil. A realidade é a eternidade. A realidade é que a sua vida e a minha não se resume a essa mera existência. Isso é passageiro. E foi por causa da nossa eternidade que ele veio ao mundo. Ele não veio ao mundo para fazer você uma pessoa boazinha e melhorzinha. Ele não veio ao mundo apenas para trazer para nós lições de como ser bons cidadãos. Ele veio ao mundo para te salvar da condenação eterna, te salvar da ira de Deus contra os pecados da raça humana. Ele doou e entregou a sua vida por nós, para que pudéssemos viver. Naquele momento os discípulos não conseguiram discernir, e quem não discerne, quem não entende, abandona. Ele havia dito: vocês vão me abandonar.
Vocês não estão entendendo o que está acontecendo. Por que uma pessoa abandona a fé? Porque ela não entendeu o sacrifício de Cristo. Uma pessoa abandona a fé no Senhor porque ela não entendeu o sacrifício de Cristo. Quando a gente entende o sacrifício de Cristo, a gente diz: para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Eu fiz uma postagem ontem de uma frase do Agostinho de Hipona. E aí essa frase, muita gente curtiu, comentou. Essa frase do Agostinho de Hipona diz assim, a frase dele: Senhor, é duro te seguir, mas é impossível te deixar. Naquele momento, os discípulos abandonaram a Jesus porque eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Eles não entenderam o que estava acontecendo naquele momento em que ele estava no Getsemane, sendo prensado. O que é interessante é que na Bíblia tudo tem o seu lugar. Não há nada solto na Bíblia. Jesus vai para o Getsemane. Getsemane significa lugar da prensa, onde as ruas eram prensadas. O que aconteceu com Jesus ali? Os seus pecados e os meus estavam prensando ele. Ele sentiu o peso da ira de Deus, que seria derramada na cruz. Ele estava sentindo a angústia do que viria, do derramar da justiça de Deus contra os pecados humanos, para nos salvar. Para te salvar e me salvar. Essa semana eu estava dando aula e um aluno fez uma pergunta sobre a questão de Jesus. E eu disse assim: olha, será que você parou para pensar que a questão da nossa eternidade é algo tão sério, tão sério, tão sério, que Deus vira a gente na pessoa de seu Filho para nos resgatar? A questão da nossa eternidade, irmãos, é algo tão sério, que para nos livrar da ira vindoura, Jesus decidiu entregar sua vida por nós, para que pudéssemos ser salvos e redimidos. E aí diz lá o verso 47, me acompanhe. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão, armada de espadas e varas, enviadas pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: aquele a quem eu beijar, a quem eu saudar com um beijo, é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou: amigo, o que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram a Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus estendeu-lhe a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Olha para mim, tem alguns detalhes aqui. Já estava estabelecido desde a eternidade a morte de Jesus, porque a única forma de sermos resgatados por Deus era que alguém sofresse em nosso lugar, e Ele se entregou por nós. Ele disse: a minha vida eu a dou, ninguém tira a minha vida de mim, eu dou a minha vida. Ele vem ao mundo com essa missão, e aí Ele vai alertar os seus discípulos. E o que é interessante é que esse plano de Deus já estava estabelecido, mas houve a conspiração maligna. E quem conspirou de um modo maligno foram os líderes religiosos, os sacerdotes, os fariseus e saduceus. Eles vão movimentar uma balbúrdia de pessoas para irem até Jesus, e diz o texto que eu acabei de ler, que eles foram armados com espadas e varas. Chegou uma turba para prender Jesus. Eles estavam no Getsemane com seus discípulos. De repente chega lá um grupo de pessoas com sangue nos dentes, ou melhor, sangue nos olhos e com dentes irados, com porretes, com varas, com lanças. Chegou armados. Tamanho ódio
Jesus nunca tinha enfrentado em seu ministério esta ira violenta de pessoas. Ele nunca tinha experimentado. Durante os 3 anos de seu ministério, ele enfrentou sim a indignação dos líderes religiosos. Só que agora, naquele momento, dezenas de pessoas, estimuladas pelos líderes religiosos, estavam com ódio, salivando ódio. Eram pessoas endemoniadas. Aquela cena daquelas pessoas chegando até Jesus para prendê-lo é a representação bem clara da fúria de Satanás no império das trevas. A fúria de Satanás no império das trevas para matar e aniquilar o Filho de Deus. E naquele momento, Jesus está ali desprovido. E aí partem para cima dele, como diz o texto, prenderam ele, e aí Pedro pega a sua espada, isso é falado em outro texto, como no Evangelho de Lucas. Pedro pega a sua espada e parte para cima dos soldados e corta a orelha de Malco. Malco tem a sua orelha cortada. Olha o que Jesus disse, verso 52. Disse-lhe Jesus: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir ao meu Pai, e Ele não colocaria imediatamente à minha disposição 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as Escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer dessa forma? Para aí, olha comigo de novo o verso 53 e 54. Eles falam: Pedro, guarda aí, guarda a sua espada. Você acha que eu não poderia pedir ao meu Pai que mandasse 12 legiões de anjos? Uma legião era um conjunto de 6.000 soldados. Numa legião romana, você tinha 6.000 soldados romanos. Quando Jesus fala: você acha que eu poderia pedir ao meu Pai que mandasse 72.000 anjos agora para me livrar? Pedro, não quero fazer isso. Como é que as Escrituras vão se cumprir? Eu vim para esse momento. Eu vim para esse instante. Eu vim para ser preso, julgado injustamente e morrer numa cruz por você, Pedro, por você, Tiago, por você, João, por você, Anderson, por você, Júnior, por você, Emanuele. Eu vim para isso. E ali agora, como um cordeiro imaculado, levado como um cordeiro mudo ao matadouro, ele ali se coloca na posição de sacrifício, para ser sacrificado por nós, por mim e por você. E aí diz o texto, versículo de número 55: naquela hora, Jesus disse à multidão: estou eu chefiando alguma rebelião, para que vocês venham me prender com espadas e varas? Todos os dias eu estive ensinando no templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Como é que a coisa começou? Jesus está lá na quinta-feira à noite no cenáculo com seus discípulos, tomando ceder, fazendo a celebração da ceia. Saem do cenáculo cantando um hino, e no caminho Jesus fala: vocês vão me abandonar? Não, Senhor. Eu, Pedro, estou disposto a morrer por ti. Pedro, antes do galo cante por 3 vezes, você vai me negar. Os demais discípulos: não, Senhor, não vou. Só que agora, naquele momento, no Getsemane, aquela balbúrdia de pessoas iradas, revoltadas, sangue nos olhos, dentes afiados, varas nas mãos, chicotes para prender Jesus, pessoas endemoniadas, o império das trevas representado por aquelas pessoas. Os discípulos veem tudo aquilo e fogem, o abandonam, deixam ele só. E ele agora sozinho é preso e levado ao sinédrio.
para ali ser julgado de um modo injusto. Só que o texto vai dizer o seguinte, versículo 56: tudo isso aconteceu para que se cumprisse as Escrituras. As Escrituras já anunciavam que era necessário que esse sacrifício acontecesse. De Gênesis a Malaquias, tudo apontava para este momento em que o Filho de Deus haveria de entregar a sua vida por nós, para levar sobre ele o peso da nossa culpa, condenação e rebelião. No próximo domingo, dia 9, nós vamos celebrar a Páscoa, primeira etapa da nossa celebração. E no dia em que toda a cristandade no mundo inteiro está celebrando, e nós não podemos esquecer do que é a Páscoa. Nós não podemos achar que a Páscoa é apenas um feriado longo que a gente tem para descansar. Não podemos achar que a Páscoa ela tem a ver com chocolate e com coelho. Não tem nada a ver. Isso é a deturpação da lógica do mercado, que quer macular a mensagem do que é a Páscoa. Porque foi lá, há mais de 3 mil anos atrás, no Egito, quando o anjo da morte passou sobre a terra do Egito, e os judeus, sem saberem, apenas obedeceram. As famílias judaicas se reuniram, cada uma pegou um cordeiro, sem defeito, matou, pegou o sangue do cordeiro e colocou sobre os umbrais da porta. E Moisés havia dito: na noite do 15º dia, o anjo da morte vai passar por sobre a terra do Egito. E onde houver a marca do sangue, onde houver a marca do sangue, o primogênito da casa vai ser poupado. O que os judeus não sabiam é que aquele ato histórico de Deus libertá-los do Egito era uma declaração profunda do que viria, de que um cordeiro sem mancha e sem culpa haveria de, pelo seu sangue, se entregar pela nossa salvação. Irmão e irmã, Jesus morreu por você, decidiu entregar a sua vida por você e por mim, para sermos salvos. Todo o sofrimento que ele estava apenas começando a sentir no Getsemane era a tristeza profunda, porque a ira de Deus precisaria ser satisfeita, a justiça de Deus precisaria acontecer. A morte de Jesus não foi apenas o seu sacrifício por nós, feito pela injustiça de homens perversos. A morte de Jesus é porque ele levou sobre si o peso da ira de Deus. Seus discípulos não conseguiram entender e o abandonaram, o deixaram. Quando a gente não entende o sacrifício de Jesus, quando a gente não entende o que é a Páscoa, quando a gente não entende o que é a cruz, a gente o abandona. O que faz uma pessoa abandonar a fé? O que faz uma pessoa abandonar o Evangelho? É não ter entendido o alto preço que foi pago pela sua salvação, pela sua redenção. O Cordeiro de Deus deu sua vida por você e por mim. Era você, era eu, quem precisávamos sofrer tudo aquilo. Era sobre nós que o peso da ira de Deus deveria cair, mas ele levou sobre si nossa culpa e condenação. Ele tomou sobre si as nossas dores. Sabe qual é o nome disso? Graça. Ele levou sobre ele sua culpa e condenação. Ele levou sobre ele
o peso da ira de Deus contra os nossos pecados, para que pudéssemos ter vida no Senhor. E aí ele é levado para o Sinédrio. Isso eu vou deixar para a semana que vem. E há uma coisa muito interessante aqui no julgamento de Jesus. Muito interessante. Onde um inocente, ele é vilipendiado na justiça. Fizeram algo muito sujo e injusto com Jesus, mas tudo isso para que se cumprisse a Escritura. Eu quero que você não se esqueça de uma coisa: foi por você e por mim. Foi por você e por mim que Ele levou sobre si nossa condenação. Levou sobre si os nossos pecados. Toda vez que eu vou a Israel e eu vou no Getsemane, eu procuro me deitar e me prostro e falo: obrigado, Senhor. Porque tudo que aconteceu na história teve ali no Getsemane o seu ápice. Naquele momento Jesus está dizendo: Pai, seja feita a sua vontade. Se for preciso que a Denise se torne a tua filha, seja feita a sua vontade. Se for preciso que a Isabel se torne a sua filha, seja feita a sua vontade. Eu me coloco no lugar delas, para que a tua ira sobre os pecados delas caiam sobre mim, não sobre elas. Eu me coloco como o substituto pela redenção da raça humana, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Domingo que vem pela manhã nós vamos celebrar. Chame pessoas, convide pessoas. Vamos aqui fazer um momento de adoração ao Senhor, celebrando a ceia e dizendo que o sangue foi vertido para que você e eu pudéssemos ser salvos, que o seu corpo foi entregue para que pudéssemos ser curados, para que pudéssemos ter vida. Não abandone o Senhor como os discípulos abandonaram. Não vire as costas como eles viraram. Quando Jesus falou que vocês vão me abandonar, eles não acreditaram. Eu jamais. Está no texto, no verso de número 44. No verso de número 56. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Todos abandonaram e fugiram. Irmão, irmã, eu estou chegando ao término. Será que você não tem fugido do Senhor? Será que você não tem o abandonado? Quando a gente entende a graça de Deus, a única coisa que nos resta é gratidão. Dizer obrigado, Senhor. O mínimo que eu posso fazer é te dar a minha vida. O mínimo que eu posso fazer é dar ao Senhor a minha vida. Porque o Senhor deu a sua vida por mim, para que eu pudesse ser salvo. Feche teus olhos. Vamos orar. Feche teus olhos. Fale com Deus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor entregou a sua vida pela minha vida. O Senhor não precisaria de nada disso, mas tu se fez gente, habitou entre nós, para que pudesse acontecer aquilo que aconteceu no Getsemane, onde ali, debaixo do peso da ira de Deus, contra os meus pecados,
Tu se dispuseste a morrer por mim, Jesus, para que eu pudesse voltar para Deus, o Pai, para que eu pudesse ter vida eterna, ter vida contigo. Obrigado porque estamos nessa preparação da Páscoa, Senhor. Que possamos nesses próximos 2 domingos celebrar a morte e a ressurreição de Cristo. Porque em tua morte a justiça de Deus foi satisfeita. Em tua morte a condenação que pairava sobre mim e os meus irmãos foi cumprida. E em tua ressurreição nós podemos ter vida. Senhor, que nos próximos 2 domingos, dia 9 e dia 16, possamos como igreja celebrar com alegria, celebrar com gratidão, celebrar com exaltação a Páscoa. Esse momento tão especial para nós, esse momento tão central na nossa vida, porque tudo na história tinha o seu ápice ali, no Getsemane, ali na cruz. E nós queremos, nas próximas 2 semanas, juntamente com o teu povo espalhado por toda a face da terra, Senhor, celebrar a Ti e Te agradecer por tão grande salvação. Se alguém aqui entre nós ainda não entregou a vida a Ti, Jesus, que nessa manhã possa entregar o coração ao Senhor e possa dizer: eu creio de todo o meu coração no sacrifício de Jesus e entrego a minha vida a Ti, Jesus. Meu irmão, minha irmã, onde você está, no seu lugar, fala isso para o Senhor. Senhor, eu entrego a Ti a minha vida, porque o Senhor entregou a sua vida por mim para que eu pudesse ter vida. Eu entrego a Ti a minha vida, Senhor, porque hoje ficou claro para mim que ali no Getsemane, no jardim da prensa, quando Tu disseste: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas seja feita a Sua vontade, o Senhor decidiu levar sobre si a nossa culpa e condenação, para que pudéssemos tornar filhos de Deus, o nosso Pai. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creem no seu nome. Pai, nessa manhã nós queremos Te agradecer por Tua grande salvação e queremos continuar proclamando essa mensagem do Cordeiro de Deus que veio ao mundo para nos dar vida, para levar sobre si aquilo que nos afastava de Deus, o nosso Pai, para nos tornarmos novas criaturas do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Fica de pé no seu lugar e nós vamos louvar ao Senhor. Filho do homem, Filho do homem, eu não mereço tanto amor, eu não mereço o seu perdão. Aleluia. Cante ao Senhor, meu irmão, minha irmã, que o seu cântico seja de fato a expressão genuína do seu coração, deste entendimento daquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Eu não mereço o teu perdão, eu não mereço tanto amor, eu não sou digno. Aleluia. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do teu perdão. A dor que passou meu bem e meu
Renova o seu compromisso com Cristo. Renova o seu compromisso com o Senhor Jesus. Renova a sua aliança com Ele. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Obrigado por ter, pela tua graça, nos tornamos teus filhos. Tua graça nos alcançou. Nós não merecíamos, mas o Senhor entregou a sua vida pela nossa vida. Enquanto vivemos, queremos te adorar. Te adorar, te adorar. Eu não sei há quanto tempo você entregou a sua vida a Jesus. Não sei há quanto tempo você caminha com Cristo.
Mas essa é uma manhã de você renovar com o Senhor a sua aliança. Você renovar com Ele a sua aliança. E se o Espírito Santo está falando ao seu coração, e você que deseja nesta manhã renovar a sua aliança com o Senhor, continuar caminhando com Ele, se o Espírito Santo está te incomodando, para você reafirmar o seu compromisso com Cristo, sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar por você, quero te abençoar, meu irmão, minha mãe. Se o Espírito Santo está falando ao seu coração, você renovar a aliança com Ele, sai do seu lugar, eu quero orar pela sua vida. Aleluia. E se no seu lugar onde você está, você entende que um alto preço foi pago pela sua vida, para você caminhar com o Senhor, você voltar para Ele, diga a Deus: eu quero vir para te adorar, te servir, eu quero viver para ti, Senhor, para a glória do teu santo nome. Quero viver para o Senhor. Ah, Jesus, obrigado. Obrigado, Filho do homem que me libertou. Filho do homem que nos libertou. Filho do homem que deu sua vida por nós. Obrigado por cada filho teu, filha tua que está aqui. Obrigado porque pelo teu sangue derramado na cruz, estes homens e mulheres foram comprados pelo Senhor, são teus. Que sobre eles esteja a tua bênção em todo o tempo. Que sobre eles esteja a tua paz. Que sobre eles esteja o teu favor, Senhor. Meu irmão, minha irmã, você pertence a Jesus. Você foi tirado do império das trevas e foi trazido para o reino de Deus, o nosso Pai. Você foi selado com o Espírito Santo. Você foi selado com o Espírito de Deus. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora e redentora de Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família. Que o Senhor faça resplandecer sobre você, meu irmão, minha irmã, a luz do seu rosto, e que você jamais se esqueça que um alto preço foi pago pela sua vida. E sabe por quê? Porque Ele te ama. Ele te ama, te ama, te ama, te ama profundamente. Foi por amor a você, foi por amor a mim que Ele se entregou pela nossa redenção. Ainda que você ache que pessoas não lhe amem, sabe de uma coisa? Ele ama você. Deus aprova do seu amor para conosco, e que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida. Que a graça do Altíssimo seja abundante sobre você. Que a provisão dos céus enche os seus celeiros, sua casa. Que você seja uma luz do Senhor para um mundo perdido em trevas. Que sua vida seja um testemunho da graça